Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Reuse. No programa de hoje, vamos até a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, a SECAF, para saber como o desperdício de alimentos virou comida na mesa de quem precisa. No Parque Arruda Câmara, vamos conhecer o projeto de reprodução assistida de animais, que tem livrado espécies do risco de extinção. No quadro Reuse e Pratique, os achados da internet vão te ajudar a fazer um jogo divertido com materiais recicláveis. Fica com a gente, olhos atentos, mente aberta, porque o Reuse está no ar. Você sabia que 33 milhões de pessoas passam fome só aqui no nosso país? Em contrapartida, o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa conta não fecha, não é mesmo? E isso indica que comidas têm parado no lixo ao invés de terem pratos como destino. Diante desse cenário, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar achou um caminho junto aos feirantes para evitar o desperdício e matar a fome de quem precisa. Vê só que iniciativa bacana! O Jerônimo está aqui com a gente, ele é o diretor daqui da SECAF, que é essa central que faz esse trabalho com os agricultores. É importante lembrar que é a agricultura familiar que se faz presente aqui nesse espaço, né? Não são grandes agricultores, não é a grande indústria, mas mais do que isso, Jerônimo, que ideia interessante fazer esse cadastro com essas associações, essas ONGs que matam a fome de milhares de pessoas com esses alimentos que antes iriam para o lixo. Há quanto tempo existe essa iniciativa? A Central de Distribuição aqui, a Central SECAF, né? A Central da Agricultura Familiar, é uma central que hoje acomoda mais de 100 famílias, 100 agricultores que fazem do seu cultivo o escoamento aqui, com toda a estrutura dada pela Prefeitura, limpeza, barraca, infraestrutura, câmeras frias para armazenagem, enfim, o município dá toda essa estrutura e aí veio a necessidade que a gente pudesse ir além. Fazer do que os produtos que não eram comercializados, já que não davam para os agricultores estocarem em suas casas, que eles fossem dados um destino humano. Nós temos hoje, em média, 5 entidades que recebem os nossos produtos. Uma delas são a Geladeira Solidária, que diariamente servem 450 marmitas em João Pessoa para pessoas de vulnerabilidades sociais. São em média 390 quilos de alimentos doados, de frutas, verduras, tubérculos, enfim. Por dia de feira? Por dia de feira. E basicamente 5 toneladas são doadas anualmente. Então, além de eles levarem para casa, eles fazem esse gesto humano, fraterno e doação. Esses agricultores, eles não são obrigados a doarem seus produtos, seus alimentos. Eles fazem porque querem. É uma ação voluntária. Exato. A nossa administração, ela conta com isso. Todos os dias é feito extensivamente um chamado, uma convocatória para esses agricultores e eles voluntariamente fazem essa doação. Jerônimo, hoje, quantas famílias, quantos agricultores são cadastrados em cada barraquinha e quantos participam desse movimento de doação? São 100 agricultores, por isso que eu digo 100 famílias, porque aqui eles trazem famílias, são filhos, parentes, irmãos e acabam fazendo essa doação. Na sua totalidade, sempre fazem todos, né? Às vezes, como eu disse, nas quintas nós temos um volume menor, isso em torno de 30, 40. Nós temos agricultores mais assíduos, como Dona Cleide de Itapororoca, que já faz esse trabalho de coração todos os dias, ela faz questão de estar ali com sua doação. E temos outros com menos frequência, mas aí a gente ao longo do tempo vem fazendo esse trabalho de conscientização para que todos possam dar um bom destino, que tenha certeza que chega às pessoas que mais precisam. Eu vou lá na barraca de Dona Cleide saber o que motiva ela a fazer essa doação. Bom dia! Bom dia, tudo moça. bom? Tudo bom, graças a Deus. O senhor conhece Dona Cleide? Conheço. Cleide da Pororoca? É ela mesma. Onde é a barraca dela? Aquela lá, a última do lado. Aquela do cantinho? Canto da verdura. Aquela moça sorridente ali é? E aquela bem agradável. Massa! Obrigada, bom trabalho, viu? Bora lá!
Itapororoca. É a senhora, dona Cleide? Sou eu, minha filha. Oi, dona Cleide, que bom conhecê-la. Que bom lhe conhecer Eu sou também, minha Amanda, amiga. escutei falar muito bem da senhora, porque eu soube que a senhora é uma das feirantes do bem daqui da SECAF, que a senhora faz doação de alimentos. Faço doação de alimentos. Por que, dona Cleide? Porque eu sei o que é passar fome. Antigamente, quando a gente vivia com nossos pais, trabalhando no roçado, à meio-dia a gente ia comer aquele punhado de farinha com um pedaço de peixe salgado, porque nesse tempo nós não podia comprar carne para comer. Então hoje, a minha doação e não deixar ninguém passar fome, sempre aqui, antes de a feira acabar, eu pego tudo que eu tenho na minha banca, dou ali o sábado, a quinta e o sábado, o restante que eu levo, quando chega lá, eu dou para as pessoas que estão precisando, o que não presta é para as galinhas, para o porco, mas sempre eu gostei de fazer isso. Principalmente para vocês, enquanto agricultores, que estão no roçado, que acordam cedo, que sabem de toda a dificuldade, do carinho, da atenção que vocês têm que dar a esse processo para que as frutas, as verduras, os legumes saiam assim bonitinhos, até a mesa do consumidor. Sabe quanto é dolorido fazer com que isso daqui vá para o lixo? Não é isso? O bom é a gente ter para dar a quem não tem. Eu me sinto tão feliz no mundo quando eu dou. E é muita gente que eu faço assim, na minha rua. Você chegando lá, aquelas pessoas mais fracas, eu compro as coisinhas, eu dou, faço aquelas festinhas para aqueles meninos pequenos, faço uma sopa, dou, tudo isso. Todo mundo me conhece em Itapororoca, eu sou desse jeito. Comida é para dar na barriga e não no lixo. Ó, aqui no box da Eliane a gente pode encontrar nata, banha, gente, doce de leite, o leite in natura, manteiga da terra, ovo, enfim. Eliane, todas essas maravilhas vêm da tua queijaria, que fica em Fagundes. Mas aqui a gente tá para falar sobre a doação de alimentos. Você, como presidente da Associação de Produtores, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse engajamento de todos os agricultores e produtores na doação de alimentos. Bem, já vem um hábito, né, de doar não só aquilo que sobra, né, que eu não vou falar resto, que sobrou, né, mas também a gente dá aquilo que não está na feirinha. É uma forma de amor que nasceu no coração do agricultor, né, da família SECAF, digamos assim, que a gente é uma família, em doar para as pessoas. Quais são esses produtos que você doa? Assim, o leite, ovos, queijo, mais o queijo de manteiga, porque o queijo de coalho ele tem que ter um lugar para guardar, né? Ovos, leite, galinha de capoeira. E qual a importância de saber que está matando a fome de alguém? É muito bom. É muito bom, porque você vê, assim, pessoas que estão necessitadas ali, né? E que você chega com aquele alimento, com aquela coisa ali para saciar a fome. A gente tem que doar, realmente nós temos que dar mesmo. E dar com amor, não é dar por dar. Dar com um sentimento de amor, de ajudar, de querer fazer o bem ao próximo. Essas moças lindas que estão aqui comigo são moças do bem, da Associação Geladeira Solidária, uma das instituições que recebem essas doações daqui da SECAF, e aí fazem milagres com essas comidas e matam a fome. De quantas pessoas? Em média por semana, 450 pessoas. 450 pessoas. Aqui vocês recebem doação e em quanto tempo? 15 dias e tem semana até que são duas vezes. E aí, como é que vocês fazem quando vocês não recebem essas doações? Olha aí, Olha, chegando mais doação. Chegando mais. A gente gravando, chegando estamos doação. agradecendo. Olha, Bom quando demais. nós não recebemos doações, nós tiramos do nosso bolso, porque o projeto não pode parar. E as pessoas têm necessidade, estão com fome e a gente tem o prazer de levar o alimento até eles. Quais são os dias que saem quentinhas? Segundas, quartas e sextas. E quais são as comunidades que são beneficiadas? As comunidades, a gente está indo à noite, toda sexta-feira, lá na 13 de maio, que lá é uma carência total. A gente atende até 150 pessoas lá. No centro da cidade? No centro da cidade. E as comunidades que a gente vai mais é a Vitória, comunidade Vitória ali no Alto Plano, e Aratu e o assentamento Musso Magro, a gente também leva lá. Vale a pena lembrar que Geladeira Solidária não é só doação disso daqui, de alimento não, que é muito importante,
mas doação de mão de obra, inclusive a própria cozinheira também se doa, não recebe nada, é isso? Nós cozinhamos arroz, feijão, macarrão, a proteína, colocamos nas quentinhas e entregamos. Para quem quiser ajudar o projeto, tiver alimentos de sobra e quer ajudar vocês nesse projeto, como é que faz? Bom, nós temos o nosso Instagram, JP Geladeira Solidária Mãos Estendidas. 44344-001-91. É isso, meninas. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada, a gente que agradece pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de divulgar e nos ajudar, é uma forma de ajuda. A gente que agradece por vocês ajudarem tantas pessoas que precisam. Amém. Obrigada. Reuse de volta, responda rápido. O que fazer para salvar uma espécie em risco de extinção? Difícil achar uma solução assim, né? Parece até uma missão impossível. Mas o Parque Arruda Câmara, a Bica, tem feito um trabalho lindo, voltado para o fortalecimento da biodiversidade. Filhotes de macaco prego galego, espécie criticamente em perigo, já formam uma família feliz e bem agitada. Vamos juntos nessa visita? O Reuse veio até o Parque Arruda Câmara, a Bica, para mostrar essas belezinhas de animais que estão nascendo e vindo para brilhantar ainda mais a natureza. Esse aqui é o Jorge, é um bebê preguiça, órfão, que ainda precisa de muito cuidado, muito colinho. Mas a gente mostrou aí outros animais que vocês viram que passaram por uma reprodução assistida. Um papel importante que a Bica tem feito para que a perpetuação dessas espécies aconteçam. Inclusive, algumas espécies estão em risco de extinção. Eu vou dar uma volta aqui pela Bica. Vocês estão vendo que eu estou morrendo de medo do Jorge cair. Ele é neném ainda, mas eu vou dar uma volta pela Bica e vou conversar com o Tiago, que é o responsável por essa reprodução assistida, para conversar com ele um pouquinho. Ai, Jorge, deu para mim. Para conversar um pouquinho sobre esse trabalho que tem sido desenvolvido aqui no Parque Arruda Câmara. Vamos comigo? Jorge, meu Deus, ele veio. Tiago, a gente está aqui no habitat natural dos animais, por isso a gente está preservando aqui o espaço deles e porque a gente veio falar sobre reprodução assistida. Para quem está ali assistindo a gente, esse montinho de areia não está à toa ali não. Isso é o quê? Então, é a Bica, né, esse grande parque a céu aberto, na verdade um encanto de natureza que a gente tem um privilégio de morar em João Pessoa e ter, na verdade ele abriga várias espécies nativas. E dentre essas espécies nativas, animais que viviam nessa área antes do zoológico. E por isso a gente tenta preservar o ambiente dele. Por isso que eles se sentem tão confortáveis para fazer um ninho de reprodução, que é o que a gente está vendo aqui. Então essa fêmea de jacaré, foi ela que organiza, a gente dá o substrato, a gente dá a areia, dá a folha, deixa tudo separadinho e ela organiza da forma melhor, da forma que ela acha melhor para os filhotes dela, cava e faz a postura. A partir desse momento ela vai vigiar esse espaço, que é o que ela está fazendo agora. Para entender, vocês têm noção, por exemplo, de quantos ovos tem ali? Então, nós temos vários processos. Dentro dessa reprodução assistida, uma delas é a triagem que a gente faz. Então a gente vai lá, cava o ninho, pega esses ovos, olha de um por um até a integridade, se o ovo está bem, se o ovo está mal formado ou não, se tem como aquele ovo vingar, faz essa contagem e pode continuar no ninho ou pode ir para um incubador artificial. Então, nesse caso, a gente espera um tempo para ela não afastar do ninho, porque ela pode rejeitar esses ovos. Então, a gente está dando esse espaço de tempo. Depois que ela se habituar de verdade, como ela já está mostrando que está habituada, aí a gente vai fazer esse processo. Entendi. A gente estava lá no Serpentário e lá a gente mostrou alguns jacarés pequenininhos que já estão lá. Ou seja, aqueles são os animais que logo em breve estarão aqui nesse habitat, voltando para o espaço da mãe ou não.
Porque você estava me falando que nem todos os animais que são reproduzidos aqui ficam aqui. Como é que é isso? O trabalho de conservação de um zoológico, de um local onde tem gestão de fauna, ele perpassa essa questão só do recinto e do visitante. Então os animais que estão aqui participam de projetos, então projetos de conservação, projetos de pesquisa e esses projetos de reprodução, e esses projetos às vezes solicitam animais. Então o jacaré que nasce aqui na bica, ele pode ser destinado para habitar uma área onde não havia jacaré e agora que está protegido pode ser que habite e que tenha uma nova população de jacaré. Então não só com jacaré, como com todos os animais ameaçados de extinção do parque, eles sempre ficam à disposição dos órgãos de competência ambiental. Quando a gente fala de reprodução assistida, Tiago, a gente está falando, obviamente, da perpetuação da espécie, mas em especial para aquelas espécies que estão em risco de extinção. Aqui a gente tem algumas espécies. Quais são? Exatamente. A bica em si tem sua política voltada para a reprodução, principalmente de animais nativos, que são os animais da fauna brasileira, e com foco ainda maior nos animais paraibanos, porque são os animais que a gente tem aqui ao nosso convívio e está ao redor da nossa população. Então a gente tem aqui os gatos, né, desde a onça pintada, a onça parda, gato do mato, jaguatiricas, as sussuaranas, são animais que ficam no nosso foco de reprodução. A gente faz um estímulo maior para que esses animais reproduzam, faz uma atividade voltada à reprodução, o pareamento, a busca por genéticas melhores, inclusive em outros zoológicos, para tentar ver a reprodução desses animais. A gente já mostrou os jabutis, a gente mostrou os filhotes de jacaré. Que outros filhotes a gente pode ver hoje? Hoje a gente tem filhote de cascavel, já são animais pré-adolescentes, mas são ainda filhotes, ainda tem esse cuidado. A gente tem filhote de jararaca, a gente tem filhote de bugio, tem filhote de macaco galego, que é uma das espécies mais ameaçadas de extinção do mundo, e é um animal que acontece no Nordeste, só acontece no Nordeste, então a gente também tem filhote deles, e a gente vai poder dar uma contemplada. Ótimo, vamos lá? Vamos lá? Tiago, de todas as espécies que a gente tem aqui no Parque Arruda Câmara, essa aqui é a mais rara, você estava falando, que inclusive está em risco de extinção. Com certeza, esse animal, para ter ideia do quão raro ele foi dado como extinto na natureza, e aí depois de um tempo ele foi redescoberto. E por privilégio nosso, ele é um animal nordestino, então cabe a gente também, acaba uma responsabilidade a mais de ter que cuidar desses animais. Então a previsão é que tem em torno de 1.500 na natureza, o que é um número muito pequeno para um bando de macaco, e a bica tem o privilégio de ter um projeto de reprodução deles, então anualmente a gente reproduz essa espécie e esses animais também são destinados aos órgãos de competência ambiental para fazer a destinação, a soltura desses animais em áreas onde dá para ter proteção, onde tem comida à vontade, para que a gente consiga aumentar esse número de espécies de vida livre. Esses que a gente está falando, gente, são os macacos galego, é isso? Exatamente. Macaco galego é um animal que acontece na Caatinga, pega o estado da Paraíba, pega Piauí, pega o Ceará e pega Pernambuco. Tiago, como é a rotina desses animais que estão em fase de reprodução assistida? É caso a caso, tá? A gente nem vê por espécie, vê por indivíduo. Então aqui o grupo dos macacos galegos é um ótimo exemplo. A gente tem animais que após a gestação, a gente acompanha a cópula, acompanha a gestação, não precisa de suplementação, porque a dieta deles já é bem rica e diversificada, que são animais onívoros, então comem de tudo. Mas a gente percebe que tem mãe que cuida bem do seu filhote e cuida e protege esse animal. Já outras mães, elas até começam cuidando bem do filhote, mas chega um momento que outros animais do grupo tomam ele. Então por isso que a gente tem essa divisão. Quem visitar o Parque Zoobotânico vai perceber que alguns animais ficam expostos no recinto com a família, com o grupo todo, e outros ficam isolados. É isso. Obrigada, Tiago, por essa aula sobre a natureza. Eu que agradeço, gente. Vamos dar mais uma voltinha aí pela bica. Estamos de volta e os achados da internet hoje vão te ensinar a fazer um jogo divertido utilizando materiais que iriam para o lixo. É o Reuse e Pratique.
isso, o Reuse vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esse e outros conteúdos, basta nos acompanhar nas redes sociais. E logo mais vem uma edição novinha aí. Estamos preparando para você. Obrigada pela companhia. Até a próxima.